Deus abençoe nossas crianças. Nós convidamos aí os irmãos a estarem, nossos diáconos, nosso time de recepção, para convidar quem está lá fora para poder se assentar. Temos ainda vários lugares aqui. Nós vamos estar, queridos, abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 46. Lucas 1, a partir do verso 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de assistir aí esse lindo musical, né? E a gente, mais uma vez, tem cadeira aberta aí, a gente pode sentar, tá? Fica à vontade. E pensando nesse musical, nós viemos aqui para o texto de Lucas, porque temos aqui o louvor de Maria ao Senhor. Maria louvando a Deus, porque ela entende que aquele que está no seu ventre é o Filho de Deus, o Salvador. Então, diante do milagre do primeiro Natal, o que Maria fez? Maria cantou, Maria louvou. Lucas descreve esse momento do primeiro Natal como sendo uma espécie de grande musical, na verdade. A gente vai ter primeiro o louvor de Isabel, que diz para Maria: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Aí vem o cântico de Maria. Depois temos o cântico de Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, que diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação. Tudo isso aqui no capítulo 1 de Lucas. No capítulo 2, encontramos os anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando Jesus é apresentado no templo, o velho Simeão pega no colo e louva, dizendo: os meus olhos viram a salvação, luz para a revelação a todos os povos, glória de Israel. Então, queridos, nesse musical do primeiro Natal, com vários cânticos, nós separamos para essa rápida reflexão o cântico de Maria. Logo que nos chama a atenção nesse cântico é a alegria de Maria. Ela começa dizendo: a minha alma exalta, o meu espírito se alegra. Ora, de fato, o Natal é um tempo de alegria. O interessante é que não há nada de cristão nisso. Não há nada de especial, espiritual nisso. Podemos nos alegrar com muitas coisas. Podemos nos alegrar com as festas, presentes, férias, confraternizações, ou não. Porque se a nossa alegria depende dessas circunstâncias, talvez o seu Natal seja de tristeza. O dinheiro não chegou, prejuízos.
planos que não deram certo, brigas de família, mágoas, decepções, enfermidades. Sabe, uma sensação estranha às vezes de que é só você que está sofrendo. Parece que todos estão alegres. Parece que todos têm tudo, menos você. Então, primeiro, eu gostaria que você entendesse que há mais pessoas parecidas com você do que você imagina. É porque a galera finge bem. Então você não é o único que está com problemas, você não é o único que está com dificuldades, você não é o único que tem dores, problemas mal resolvidos, angústias. Agora, mais importante é observarmos o motivo, a razão da alegria de Maria. A alegria dela nada tinha a ver com dinheiro, nada tinha a ver com compras, presentes ou realizações profissionais. Na verdade, as circunstâncias de Maria eram bastante difíceis. Uma gravidez antes do casamento, naquela época. Um parto na manjedoura, acabamos de ver aqui. Perseguida por Herodes. Contudo, a alegria de Maria tinha a ver com a percepção do agir de Deus, e isso, queridos, é o ponto mais importante dessa passagem. O protagonista da música, da poesia de Maria, é Deus. Deus é o sujeito da maioria dos verbos, é Ele quem está agindo. Acompanha aí, na sua Bíblia, a partir do versículo 48, ela vai dizer, Ele atentou para a humildade da sua serva. Ele fez coisas grandiosas em seu favor, santo é o seu nome, a misericórdia dele se estende aos que o temem, ele realizou feitos poderosos, ele dispersou os soberbos e exaltou os humildes, ele satisfez os famintos, ele se lembrou das promessas feitas a Israel. Então Maria nos lembra, queridos, que o Natal não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a realização dos nossos desejos, não é sobre árvores, luzinhas, decorações. Natal é sobre Deus. Natal é a realização do céu. É mais do que uma gravidez especial, é mais do que uma história emocionante. É sobre a presença de Deus entre nós. Talvez se a gente apresentasse esse musical em qualquer outro lugar, nos teatros aí, pelo mundo afora, muitos aplaudiriam, se emocionariam. Mas será que a gente consegue perceber, entender que isso tudo é sobre Deus? É como está no folheto que você recebeu durante a cantata. Ele é o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus que se fez homem, o Salvador que veio ao nosso encontro. As palavras de um determinado autor, Natal fala da presença avassaladora de Deus entre nós. É a presença daquele que é o mais importante. É o eterno entrando no tempo, o onipresente se tornando presente em um corpo humano, o ilimitado que se sujeita a limitações, o santo habitando com pecadores, o Criador na criação, o autor da vida se sujeitando ao sofrimento e à morte. Então, queridos, o Natal nos faz olhar para o céu. Mais para o céu e menos para você mesmo. Olhar para o céu e menos para as circunstâncias da vida. Mais para o céu e menos para os seus problemas. Mais para o céu
e menos para os Herodes desse mundo, mais para o céu e menos para os seus pecados, seus medos, suas dores. Mais para o céu e menos para as tentações, mais para o céu e menos para aquilo que o mundo pode te oferecer, mais para o céu e menos para aquilo que o mundo pode fazer com você. Às vezes, na nossa caminhada espiritual, há momentos onde você para e começa a pensar em você, na sua história, na sua realidade, e bate uma tristeza. E a gente começa a pensar, poxa, são tantos erros, tantas falhas, tantas vezes que eu tentei e deu errado, tantas vezes que eu me esforcei, mas não consegui, tantas vezes que eu iniciei na igreja, tantas vezes que eu assumi propósitos, compromissos, fiz votos, promessas, e no final sempre a coisa retrocede, 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 e eu não saio do mesmo lugar. Então, quando você olha para você e olha para a sua história, do ponto de vista espiritual, talvez você veja um amontoado de frustrações, decepções, erros. Mas, de repente, o céu se abre. De repente, algo diferente acontece. Você é desafiado a olhar não para dentro de você, não para a sua história, olhar para o céu. Natal é a boa notícia do céu que veio até nós. Então, olhar para o céu, queridos, não é necessariamente a gente ficar olhando para o alto, é olhar para Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Deus é o céu, Jesus é Deus, Jesus nasceu, o céu está entre nós. O céu veio ao nosso encontro. Então, olhe para Jesus, olhe para o céu. Mas não é só o fato do céu vir até nós. O céu veio porque o céu se importa. O Salvador veio porque ele se importa com a sua vida. Natal significa o sim do céu para a humanidade. O sim do céu para a sua vida. O sim do céu para Maria. Agora, nós merecemos o não. E talvez o que esteja pautando a sua espiritualidade, pautando a sua relação com Deus, pautando a sua relação com a igreja, seja o não. O que eu queria chamar a sua atenção é que quem está dizendo esse não é você mesmo. Esse não vem do céu, esse não vem do seu coração, vem da sua mente. O céu está dizendo sim para você. Você merece o não? Sua sensação talvez seja que o céu esteja fechado. Lutas, dores, pecados, limitações, frustrações, erros, falhas. Mas, louvado seja Deus, o Natal aconteceu. Deus veio, Jesus nasceu, o céu veio. E disse sim para você. O mesmo sim que ele disse para Maria. É o que ele está dizendo para você. Pensa comigo uma coisa. O que Maria tinha a oferecer para Deus? Uma jovem crente piedosa. Deus não precisava de Maria. Na verdade, Deus não precisava vir ao mundo. Deus não precisava nos salvar. Deus não precisa nos perdoar. Deus não precisa que o filho dele morra na cruz. Deus não precisa que o evangelho chegue ao seu coração. Deus não precisa nem de mim nem de você.
mas ele quis. Ele disse sim. Sim para a criação, sim para o ser humano, sim para Maria, sim para as nossas vidas, sim para você, sim para mim. Esse é o Natal de Maria, esse é o Natal do Evangelho. Mais do que uma data especial, a presença avassaladora de Deus entre nós, o mais importante entre nós. Que nos leva a um outro ponto. Na segunda parte do versículo 48, Maria diz assim: de agora em diante todos me chamarão bem-aventurada. Vou fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver, mas tem. Qual é o emprego mais difícil do mundo? Nossa tendência natural é excluir dessa reflexão os empregos e trabalhos mais importantes, mais bem remunerados. Mas, talvez se você parar para refletir, por exemplo, a pressão que o CEO da empresa mais rica do mundo sofre, a pressão do técnico da equipe esportiva mais importante, poderosa, influente e rica do mundo sofre. Então, toda maternidade tem seus desafios. Mas presta atenção na situação de Maria. Preste atenção no emprego, no trabalho, no chamado, na missão que Deus dá para aquela jovem. Ela não escolheu essa gravidez. Ela não foi voluntária para esse ministério. Podemos dizer com tranquilidade, não era o seu sonho de vida. Ninguém cresce tendo o sonho de gerar no útero o Filho de Deus. Nenhum judeu jamais pensou, imaginou essa possibilidade. Então Deus a escolheu. Deus foi ao encontro dela e disse: é você. Você foi escolhida para ser mãe do Salvador. Deus disse sim para você. Então, queridos, estamos no campo aqui da soberania do Criador, da graça do Senhor, e é disso que trata o Evangelho. Deus não está aqui perguntando quais são os seus planos para o final de ano, quais são os seus planos para amanhã, quais são os seus planos para o Natal, quais são os seus planos para o Ano Novo. Deus não está interessado em discutir suas condições. Deus não veio aqui negociar. Deus não veio aqui fazer uma ADR sobre seus erros, pecados, problemas, dificuldades, condições. O Evangelho é apenas uma comunicação. Uma mensagem do céu. Um recado do céu. Deus está dizendo sim para você. O céu está dizendo sim para você. O céu te escolheu. Você se sente distante do céu? O céu veio ao seu encontro. Você acha que o seu pecado te afasta de Deus? Deus veio ao seu encontro. Você não se vê dentro da igreja? Ele veio ao seu encontro e te chama. Ele diz: se há lugar para você no céu, há lugar para você na igreja. Porque o céu é o lugar dos que estão juntos com Jesus. Deus veio em Jesus estar perto de nós. Deus veio em Jesus chamar pessoas para perto dele, andar com ele. A igreja é isso. O céu é isso.
A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. A igreja é a manjedoura. E o seu lugar é na manjedoura. Dito isso, queridos, mais uma vez olhamos para Maria, porque apesar da responsabilidade que ela tinha de ser mãe do Salvador, ela não entendeu esse chamado como um peso, um fardo, uma dificuldade. Ela disse sim ao sim de Deus. Ela respondeu sim ao sim que veio do céu. Por essa razão, ela passa a se entender como uma mulher bem-aventurada. Ela se aplica a essa expressão. De agora em diante, as pessoas olharão para mim como bem-aventurada. Essa expressão não é uma expressão que a gente usa no nosso cotidiano, mas na Bíblia, se você der uma olhada, você vai observar que a Bíblia usa a expressão bem-aventurado, bem-aventurada, para a ideia da felicidade plena. É ser abençoado, é um estado de bem-estar, é uma felicidade que somente Deus pode proporcionar. A bem-aventurança é a felicidade do céu. Jesus inicia o seu ministério descrevendo quem são os habitantes do seu reino, quem são os moradores do céu. Ele faz uma lista: bem-aventurados são, bem-aventurados são, bem-aventurados são. Veja, ser bem-aventurado é a felicidade dos que experimentam a graça do céu. Esse é o entendimento de Maria a respeito do Natal. A identidade dela mudou. Ela não era mais apenas a noiva de José, uma humilde jovem de Israel. Ela é bem-aventurada. Querido, querida, note bem, quando o céu chega às nossas vidas, não somos mais os mesmos. Quando o céu vem ao nosso encontro, quando ouvimos o sim de Deus, passamos a ser pessoas bem-aventuradas. Não é uma possibilidade, não é uma coisa que um dia é e um dia não é. Não tem a ver com o que a gente faz aqui, acolá. É a identidade que o céu dá a você. Quem é você? O que te define? O que te define diante desse mundo? Quando você ouve o sim de Deus no Evangelho e responde com o sim da fé, sua identidade muda, você passa a ser alguém bem-aventurado. Em Cristo você se torna um habitante do céu, cidadão da Nova Jerusalém, nova criatura. Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, você é uma pessoa abençoada. É quem você é quem o céu diz que você é. Sua identidade espiritual não é definida pelo mundo, pelas circunstâncias. Sua identidade espiritual é definida no Natal, pelo céu, pela graça. E você precisa sair daqui com essa convicção. Você é uma pessoa abençoada. Porque o céu está dizendo sim para você. Talvez você pense, mas será? Talvez você duvide disso. Versículo 50, Maria vai dizer para a gente: a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração, ou seja, para sempre, aos que o temem. A misericórdia do céu veio ao nosso encontro em Jesus. E ela está disponível. E aí, queridos, quando a gente experimenta essa graça do céu, a gente passa a viver uma nova realidade. Passamos a viver o céu na terra. O céu, o evangelho, a graça, é o novo mundo dentro do velho mundo. Como ouvimos na semana passada, passamos a viver o padrão da manjedoura. É o padrão em que os humildes são exaltados.
Deus não escolheu Maria porque ela era a jovem mais bela, mais famosa, mais rica, da família mais influente. O que encontramos em Maria é a mesma coisa que encontramos em Ana, a mãe de Samuel. As duas viveram milagres, as duas foram visitadas pela graça, foram surpreendidas pelo agir de Deus. O cântico de Maria, inclusive, lembra o cântico de Ana. Está lá no livro de Samuel, no capítulo 3, ela diz assim: o meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu e agora eu dou risada. Eu me alegro, porque o Senhor me abençoou. Jesus afirmou que os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Quando o céu diz sim, os humilhados pelo mundo são exaltados. E os exaltados pelo mundo são humilhados. Quando o céu diz sim, os abatidos são levantados, os angustiados recebem consolo, os desesperados encontram paz. Quando o céu diz sim, os afastados se reconciliam. Quando o céu diz sim, perdidos encontram caminho, pecadores experimentam perdão, mortos recebem vida. Quando o céu diz sim, a verdade vence a mentira, a justiça supera a iniquidade, a bondade triunfa sobre a maldade. Quando o céu diz sim, o mundo silencia, o mal se cala e a voz de Deus ressoa sobre toda a criação. Então, queridos, chegamos ao fim da nossa reflexão, retornando ao início do Cântico de Maria. Ela usa a seguinte expressão: o Senhor atentou para a humildade da tua serva. Os que se humilham, o céu veio até nós. O céu vem ao encontro daqueles que se quebrantam diante dele. Para os orgulhosos, para os que confiam em si mesmos, para os que confiam em sua capacidade, sua religiosidade, sua moral, seus recursos, a palavra de Deus é não. Para aqueles que querem se salvar à parte do Evangelho, fora do padrão da manjedoura, a voz de Deus é não. Para aqueles que se sentem felizes e acomodados com o padrão desse mundo, o céu diz não. Para aqueles que estão satisfeitos em viver o Natal sem Deus, o céu diz não. Para aqueles que estão ocupados com seus projetos e planos, o céu continua dizendo não. Mas para aqueles que se quebrantam diante do Senhor, que não fingem, que não precisam fingir, que não tem erros, que não tem pecados, que não tem problemas, que não tem medos, que não tem angústias. Para aqueles que simplesmente se quebrantam, se humilham e se colocam diante do Senhor, reconhecem suas misérias, suas fraquezas, sabem que não tem nada a oferecer, mas ouvem o chamado do Senhor, ouvem e prestam atenção no sim do céu, não no não da sua mente, não no não do seu coração, não do não do mundo, mas o sim do céu. Essa é a voz que você precisa ouvir. Quando você ouve esse sim, o céu se abre para você. Para os que não encontram alegria e contentamento no Natal do mundo, o céu diz sim. Para os que reconhecem seus pecados, o céu diz sim. Para aqueles que sabem que não conseguem se salvar, o céu diz sim. Para aqueles que ouvem a voz de Deus e sentem o toque do Espírito Santo, o céu diz sim. Para aqueles que sentem necessidade de comunhão com o Criador e andar com eles, o céu diz sim. Para aqueles que querem viver a identidade dos bem-aventurados, daqueles que são abençoados, que desejam andar com Deus,
junto dos discípulos de Jesus. O céu diz sim. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu acho que você entendeu bem o que o céu está dizendo para você nessa noite. O que o céu está dizendo para você nesse Natal. O que o céu está dizendo para você através de Jesus. Deus não veio negociar, Deus não veio discutir condições. Deus não veio fazer um trato com você. Deus não veio fazer um acordo. Deus não está te perguntando sobre votos, promessas. É apenas um anúncio. O céu diz sim para a sua vida. O que você responde para o céu? Se o céu diz sim para você, é porque há lugar para a sua vida junto de Jesus. Se o céu diz sim para você, é porque há lugar para a sua vida junto aos discípulos de Jesus. Se o céu diz sim para você, é porque há lugar para você no céu, há lugar para você na igreja. Se o céu diz sim para você, não importa a sua vida, não importa como você está. Deus está dizendo sim. Jesus é o sim. O Natal é o sim. A cruz é o sim. A crucificação é o sim. Qual é a sua resposta ao chamado do Senhor? Deus amado e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos diz sim. Pai, quando eu olho para dentro de mim, Senhor, quando eu olho para a minha própria vida, quando eu olho para a minha mente, meus sentimentos, minha história, a minha sensação é de não, Senhor. A minha percepção, Senhor, é de não. E muitas vezes, ó Pai, nós construímos, ó Deus, a nossa relação com o Senhor, com a igreja, baseada nesse sentimento de imperfeição, de pecado, de culpa, de tristeza, de erro, de falha. E o não, ó Pai, que nós ouvimos, o não, ó Pai, que nós mesmos dizemos, o não, ó Pai, que nós ouvimos do mundo, tem pautado, ó Pai, nossa relação com o Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite, a presença avassaladora, Senhor, do Senhor entre nós, a presença gloriosa do Teu Espírito no meio da Tua igreja, os céus abertos, ó Pai, que refletem a glória de Jesus, possam tocar nossos corações, possam tocar nossas vidas, o mais íntimo do nosso ser, e que todo o nosso corpo, toda a nossa alma, toda a nossa mente possa ouvir, sentir o sim do céu, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo nos encha de coragem e fé, para respondermos sim, nos entregarmos ao Teu sim, e vivermos a vida do céu, a vida da graça, a vida de homens e mulheres bem-aventurados. Porque a felicidade que queremos, ó Pai, é essa que vem do céu. Essa é a felicidade de andar com o Senhor, é a felicidade de ser servo. Pai, em nome de Jesus, nos faz sentir, Senhor, a Tua voz, ouvir a Tua voz, perceber a Tua voz, e que o Teu Espírito Santo nos movimente, Senhor, a um ato de entrega, a um ato de resposta, e que hoje, Senhor, possamos sair daqui com uma nova identidade, entendendo que o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é junto de Jesus, o nosso lugar é junto dos discípulos de Jesus,
O nosso lugar, a nossa identidade é de pessoas bem-aventuradas, porque o Senhor nos disse sim, porque o céu nos disse sim, porque o Natal aconteceu. Em nome do teu Filho oramos. Amém.